Olá, seja bem-vindo ao programa Mundo Business. Meu nome é Ricardo Frizeira e como você já sabe, nós estamos aqui todos os domingos às 10 horas da manhã e com reprise 1h15 da madrugada. A liderança de hoje emprega mais de 3 mil pessoas em todos os seus negócios e está realizando um investimento de 600 milhões de reais na economia capixaba. Hoje eu estou aqui com o Luiz Cordeiro, presidente da Stel, da Placas do Brasil. Luiz, muito obrigado pela presença. Ok, Frizeira, satisfação toda nossa, um prazer participar do seu programa. Parabéns aí pela ótima iniciativa e nós entendemos que isso aqui é um espaço bacana para motivar o empreendedorismo no Espírito Santo. Essa é a ideia. Obrigado, Luiz. Luiz, você começou como um engraxate, é isso? Conta essa história. Então, a minha primeira experiência empreendedora foi exatamente como engraxate. Eu tinha 9 anos e a necessidade de ganhar um dinheirinho me fez, assim, junto com um colega que estudava no turno oposto que o meu, empreendermos uma cadeira de engraxar. Naquele tempo se usava mais a cadeira ali na calçada, ao lado da rodoviária. Então eu usava a cadeira em um horário e ele usava em outro. E aquilo ali foi a nossa primeira lição ali de como a gente utilizar o máximo de um ativo, né? Sob pena dele ficar, se não fosse em sociedade, ficaria ocioso no turno oposto. Então foi uma experiência bacana e dali eu diria que começou a minha história empreendedora. Hoje com a Stel você participa das maiores obras, maiores projetos de implantação de indústrias do Brasil. Como é que foi de engraxate a industrial? Como é que foi essa virada? Então, entre ser engraxate e ser industrial, eu passei por várias atividades. Trabalhei em oficina eletrônica, de rádio e TV, fiz curso por correspondência. Naquela época já tinha ensino à distância, viu? Estudei no Instituto Rádio Técnico Monitor, montei um radinho, coisa assim, bastante atrativa. Trabalhei em oficina de carro como eletricista, mas a chegada do projeto da Aracruz Celulose no nosso município, eu moro em Aracruz. Você mora em Aracruz, mas você não nasceu em Aracruz? Não, eu, a bem da verdade, eu nasci em Valadares, fui registrado em Linhares e moro em Aracruz há mais de 50 anos. Então eu, assim, de coração, sou aracruzense. Isso. E aquela vontade de ir para a área industrial, porque é uma área assim com, digamos assim, maior imponência do ponto de vista técnico e aquilo me fez sair de uma sociedade que eu tinha ali com 14, 15 anos e estudar em Linhares. Aí estudei no Senai em Linhares do 16 aos 18, fiz elétrica industrial no Senai de Linhares, é a base da minha formação e retornei para Aracruz. Em 81 ingressei na Aracruz Celulose como técnico de elétrica e automação e fiquei 5 anos na Aracruz. E aí de técnico para empresário, para fundar a Stel, como é que foi assim, esse momento em que você percebeu que você poderia abrir uma empresa? Então, ali a Aracruz Celulose, ela tem assim, uma responsabilidade muito grande nisso, porque ela promoveu uma série de incentivos ali a diversos potenciais empreendedores, né? Já existia a Imetame ali, fazendo escola, outras empresas. Então eu saí da Aracruz Celulose e aí, em 85, começou a história da Stel. E aí, 85, uma época muito difícil, nós sabemos disso, Tancredo eleito, não chegou a tomar posse, aí todos aqueles planos que se sucederam, era um ambiente assim, perfeito para dar errado. Mas muito incerto politicamente, economicamente, mas por outro lado, uma universidade a céu aberto, porque promovia assim, tantos desafios para o jovem empreendedor, que a gente se obrigava a aprender no calor da necessidade. E isso, assim, digamos que é o lado positivo daquele ambiente de negócio tão ruim. E aí a Stel foi se firmando, sempre em sociedade. Eu gosto muito de sociedade, sou apaixonado por sociedade. Por que você gosta de sociedade? Eu gosto de sociedade porque é o seguinte, no meu entendimento, é muito mais fácil de você alcançar seus objetivos, tanto do ponto de vista econômico-financeiro, porque você associa ali recursos iniciais importantíssimos para o negócio, como é muito bom você ter alguém para você dividir responsabilidades, sobretudo no momento difícil. Dividir dinheiro também é bom, mas dividir problemas é uma coisa assim maravilhosa, porque te deixa leve, você dorme tranquilo. Bacana. E a gente precisa ter essa tranquilidade para continuar empreendendo e um anima o outro e tal.
sociedades sempre bem equilibradas do ponto de vista do negócio. Não gosto de sociedade a dois, para mim sociedade tem que ser no mínimo 3, e quanto mais sócios, melhor para você diversificar ali o entendimento. Engraçado, essa visão é positivo, porque muita gente acha que sócio é igual a problema. Eventualmente as pessoas que tiveram um problema pregresso com algum sócio, ou sabem de alguém que teve problema, e aí fica uma distância com essa ideia de ter sócios. Não, eu já tive sócios que não foram mais sócios, saíram da sociedade e tal, e a gente é grandes amigos hoje. Eu entendo que viver em sociedade é uma arte, é uma inteligência. Fazer sociedades e sair de sociedades tem que estar assim, dentro do espírito do empreendedor e ele entender isso como normalidade. Agora, o segredo das sociedades é você criar antídotos, né? É tratar todas as coisas que podem dar errado no momento em que a sociedade está em bonança, está em voo de tranquilidade. Então, aí você trata esses assuntos todos e eles funcionam como antídotos. Eles funcionam como uma vacina para os problemas. Perfeito. E isso é muito tranquilo. Hoje a gente consegue mapear quase todos esses problemas e trata isso de maneira prévia e aí as coisas vão fluindo naturalmente. Quando alguém transgride as regras, é muito fácil você enquadrar e desfazer a sociedade em nome da transgressão da regra. Então, eu gosto muito de sociedade, eu sou apaixonado por isso. E aí da fundação da Stel, a Stel virou uma empresa grande, reconhecida a nível Brasil. Como é que foi esse avanço de uma empresa pequena para uma grande empresa? Então, aí eu acho que primeiro a Stel se firmou pela competência técnica, porque eu venho de uma base técnica, os meus sócios também vêm de uma base técnica, e a gente primeiro entregou aquilo que prometeu tecnicamente. E depois a gente foi assim criando credibilidade com a nossa convergência de valores e princípios, todos muito assim apurados, e foi gerando confiança para esse público que comprava os nossos serviços. E aí, a partir de 2002, quando nós participamos do projeto da Fábrica C, o primeiro grande projeto nosso foi em 96, a modernização da Fábrica A da Aracruz Celulose. Nós participamos ativamente da transição da era analógica para a era digital e nós fizemos toda a conversão da automação daquela empresa e isso deu para a gente uma credibilidade assim absurda e aí nós participamos do projeto da Fábrica C, fizemos toda a montagem elétrica e instrumentação daquela fábrica e a partir dali a Stel é presença garantida em todos os grandes projetos de papel e celulose no Brasil. Então, Pode citar alguns projetos. Hoje, por exemplo, nós estamos na CMPC, lá no Rio Grande do Sul, estamos na Klabin, em Ortigueira, no Paraná, estamos no projeto da Bracel, em Lençóis Paulistas, estamos no projeto da Duratex com Lenze, lá próximo de Uberaba. Então, onde tem um grande projeto de papel e celulose, certamente a Stel vai se fazer presente. Aliás, fazendo justiça, não é só a Stel não, a Stel, a Inmetame, todas as empresas aqui do Espírito Santo, que virou uma referência no Brasil nesse segmento. E a gente deve muito isso àquela promoção que foi feita à época pela então Aracruz Celulose. Além da Stel, agora você fez um grande investimento aqui no Espírito Santo, que é a Placas do Brasil. É uma empresa nova, uma empresa recente. Queria que você falasse, primeiro, o que é a Placas do Brasil, para que serve, onde que ela está instalada, qual o propósito da empresa, como é que foi a ideia de fundar e como é que ela está funcionando hoje. Então, a Placas do Brasil é um projeto muito bacana, porque eu gosto muito dele, porque ele realmente é um projeto pensado, diferente da Stel, e de outras várias empresas que nós temos, que nasce do sonho empreendedor ali e começa pequenininho e vai tomando forma e vai crescendo. A Placas não, a Placas é um projeto que nasce de um tamanho determinado, já nasce grande e com o objetivo de crescer. Então a Placas, ela nasceu do ambiente da Federação das Indústrias, aí, onde a gente militava ali com o pessoal do Sindimol, eu pelo Sindifer, que é o Sindicato da Indústria Metal Mecânica, e o pessoal dos móveis ali, do Sindimol, e eles colocaram ali uma dificuldade que eles tinham, que era o abastecimento de MDF aqui no Espírito Santo. MDF, para quem está assistindo a gente? MDF é uma madeira, é uma sigla em inglês que significa Medium Density Fiberboard,
que é a placa reconstituída de madeira, que substitui a madeira nativa. Então, Linhares, que é o principal polo moveleiro do Espírito Santo, ele tem uma tradição moveleira. Sim. E quando acabou a madeira nativa, eles passaram a utilizar o MDF. Só que o MDF foi introduzido no Brasil a partir de 2005, 2006, e todas as indústrias estão de São Paulo para baixo. E aí, o custo logístico de trazer esse MDF aqui para o Espírito Santo e depois voltar com esses móveis para distribuir nos grandes centros, estava inviabilizando o setor moveleiro do Espírito Santo. E aí nós olhamos aquilo e falamos, peraí, isso aí é um problema ou uma oportunidade? E foi daí que nasceu a ideia de montar uma empresa de participação. Por que uma empresa de participação? O que é uma empresa de participação? Então, uma empresa de participação, ela via de regra, viabiliza empreendimentos de porte maior em que um ou dois empreendedores não são capazes de fazer sozinho. Então, é uma empresa de capital intensivo. Nós investimos naquela planta algo em torno de 600 milhões de reais e aí nós tivemos que fazer uma empresa de participação. Somos 34 acionistas atualmente e esses 34 acionistas capitalizaram durante um bom tempo o recurso para viabilizar a parte do capital próprio. E a outra parte, naturalmente, foi financiada. E isso que foi interessante. Essa empresa foi criada em 2011, nós começamos a conversar em 2010. Em 2011 ela foi criada, em 2016 nós colocamos a pedra fundamental, 2018, junho de 2018 começou a operar de fato a empresa. Estamos em todos os estados aí, do Rio de Janeiro para cima. Para baixo, por que não? Porque lá o acotovelamento vai ser maior ainda, porque os concorrentes estão lá. Então a gente escolheu do Rio de Janeiro para cima, então passa aqui pelo Espírito Santo, leste de Minas, Bahia, Nordeste todo, toda a região amazônica ali, região norte, né? A gente atende com produtos da Placas do Brasil. Luiz, você tem muitos empreendimentos, naturalmente tomou muito risco para construir esses negócios. Se você pudesse elencar algumas características principais que fizeram com que os negócios tivessem sucesso, mesmo diante de crises, mesmo tomando bastante risco. Quais seriam essas características? Bom, aí efetivamente eu vou voltar a valorizar a sociedade. Eu entendo que quando você junta competência, junta recursos, você encurta o caminho. Então, sou fã de sociedades, adoro sociedades e recomendo. Tem que saber lidar com sociedades. E o fato de uma dar errado não significa que você tem que ficar frustrado com ela. Seja persistente nesse foco. Outra característica que eu entendo que ela é assim inerente a todo empreendedor é a persistência, né? A gente tem que ser persistente mesmo diante de todas as dificuldades que a gente tem. E em sendo persistente, você consegue ir gerando confiança no seu público, no público que você quer atingir. Então você vai gerando confiança e com isso você vai ganhando essa, digamos, legitimidade empreendedora. Então, se eu pudesse dar, assim, alguns conselhos para os jovens empreendedores, eu falo assim, procure encurtar o caminho, quer seja por sociedade, quer seja por buscar algum investidor, coisas dessa natureza, porque isso realmente facilita a vida. Segundo, seja muito persistente, foco, muito trabalho. Assim, muita gente já falou isso e é verdadeiro. Alguns minutos de inspiração e muitos de transpiração, né? Nada vem por acaso. E a gente gerar confiança sempre. Então, quem quer criar uma marca, quem quer criar assim, um reconhecimento do seu público em geral, tem que gerar confiança sempre. Então, procure eliminar todos os pontos que gerem desconfiança junto ao seu público. Luiz, para finalizar um bate-bola, uma pessoa que te inspira? Jesus Cristo. Por quê? Porque conseguiu gerar confiança ao longo do tempo, já passaram 2000 anos e continua ainda inspirando muita gente. Uma empresa que te inspira? Vou falar das nacionais recentes, WEG. O melhor investimento? Economia real. Economia real seria? Eu entendo o seguinte, que tudo, na verdade, gira em função do consumo. Hoje nós temos uma modernidade das economias soft, né, das empresas soft. Mas elas só existem porque existe a economia real. Então, como eu ainda sou de uma geração que acredita nisso, então a produção precisa ser realimentada. Se todo mundo caminhar para o soft, como é que ficamos? Pior investimento?
Difícil, porque em determinados momentos, mesmo aquilo que te expõe parte dos seus recursos pode te trazer felicidade. Então não dá para julgar. A maior vitória? Ufa, reconhecimento pelo seu trabalho. A maior derrota? Faltar saúde para enfrentar os desafios da vida. A virada de chave na sua vida? Trocar a segurança de um emprego pelas incertezas do empreendimento. Um princípio não negociável? A minha dignidade. Se pudesse deixar um conselho para as pessoas que te assistem agora, qual seria? Façam suas escolhas, sejam persistentes nela, mas se tiver que voltar atrás e recomeçar, pode fazer também, porque errar faz parte do papel do empreendedor. Luiz, parabéns pela trajetória, muito obrigado pela entrevista. Opa, foi um prazer estar aqui com você, cara. E parabéns a vocês pelo programa, eu acho que é uma belíssima oportunidade de troca de experiências aí com o público jovem, principalmente os jovens que estão assim ansiosos por oportunidade de empreender. No próximo bloco eu visito a Universidade Vila Velha, UVV. Converso com o reitor e com o vice-reitor sobre os novos investimentos da universidade em ensino à distância e também na cidade de Vitória. Fica com a gente, Mundo Business volta já. Hoje eu estou aqui na Universidade Vila Velha, UVV, tradicional instituição de ensino capixaba com mais de 44 anos e mais de 14 mil alunos. A UVV foi eleita pelo MEC como a melhor universidade privada do Brasil. Também figura na lista da Times Higher Education, publicação que seleciona as melhores instituições de ensino superior de todo o mundo. Como o próprio nome sugere, a UVV é de Vila Velha, mas já tem polos físicos em 8 cidades do Espírito Santo com a solução de ensino à distância e semipresencial UVV-ON. E também vai expandir sua sede, já grande aqui no bairro de Boa Vista, em Vila Velha, para a Enseada do Suá, em Vitória, no empreendimento Highline. E um investimento avaliado em mais de 60 milhões de reais, totalizando 7.800 metros quadrados. Vamos conhecer melhor essa tradicional universidade capixaba com 3 lideranças que dirigem o negócio. Heráclito Amâncio, reitor da UVV, Rafael Galveias, vice-reitor da UVV e Celso Guerra, diretor da UVV-ON. Para isso, visitamos o campus da UVV, no bairro de Boa Vista, em Vila Velha, e a sede da UVV-ON, unidade de ensino à distância e semipresencial da instituição. Rafael, a UVV é uma instituição de ensino tradicional aqui no Espírito Santo, 44 anos. Como é que foi a história da fundação da universidade? Então, a gente tenta ser tradicional e, ao mesmo tempo, inovadora. A instituição ela começa com o professor Ali da Silva, que é meu avô. Em 1974, ele abre a SEDES, que é a Sociedade Educacional do Espírito Santo, que se tornou, posteriormente, na mantenedora da UVV. E em 76 que começam, de fato, os cursos. Começa com 3 cursos, Direito, Administração e Ciências Contábeis, num colégio aqui de Vila Velha, no centro de Vila Velha, e só depois de algum tempo que a gente vem para a sede de hoje. Rafael, a UVV é a única universidade particular aqui do Espírito Santo. Quantos alunos tem ao todo? Quantos cursos tem ao todo? Qual o tamanho da universidade? Então, a gente tem muito orgulho de ser a única universidade particular do Espírito Santo. Muitas pessoas não entendem, acham que a instituição de educação superior é tudo igual. E a gente tem, na verdade, 3 modalidades: faculdade, centros universitários e universidades. Então, o que diferencia isso daí e por que hoje no Espírito Santo a gente tem em torno de 70 instituição? A sua quase totalidade são faculdades. Por quê? Porque o MEC, que é o órgão regulamentador, exige uma quantidade pequena de pré-requisitos para que uma pessoa abra uma faculdade. O MEC ele começa a exigir um pouco mais de pré-requisitos para virar centros universitários, que a gente tem aqui no Espírito Santo 3 ou 4. E a gente é a única universidade, por quê? Porque a exigência de pré-requisitos é muito grande e você tem que fazer um tripé, não é só ensino, é ensino, projetos de extensão e também pesquisa.
Então, hoje a gente está aí com quase 14 mil alunos, a gente tem mais ou menos 40 mil metros quadrados de área construída, divididos entre Vila Velha, Vitória, o norte do Espírito Santo, Linhares, São Mateus, Aracruz, entre outras cidades aí do norte. E aqui no campus principal, a gente tem em torno de 180 salas de aula. Quantos metros ao todo aqui? 40 mil metros quadrados. 40 mil metros quadrados. Rafael, vocês têm também um núcleo, uma célula focada só em negócios, que é a UVV Business School. Como funciona? A UVV Business School é uma unidade de negócio da instituição com foco no público executivo. Então a gente oferta uma série de pós-graduações, ou então também pós-graduações in company, feitos específico para empresas. Essa Business School funcionava no nosso campus Boulevard, que hoje é o VVON. Então a gente trouxe transitoriamente aqui para o campus principal e ano que vem estamos levando para Vitória, para o Highline. Vocês estão expandindo para Vitória, né? Como você falou, num mega investimento de 60 milhões de reais na enseada do Suá, no empreendimento Highline. Primeiro, qual é a ideia dessa expansão para Vitória? Vocês são tradicionalmente aqui de Vila Velha e estão fazendo um investimento muito grande lá em Vitória, pisando em Vitória, talvez dessa maneira mais incisiva pela primeira vez. Sei que tem um polo lá, mas com uma sede física, uma estrutura grande, a primeira vez. Por que ir para Vitória e como vai ser esse investimento em Vitória? Como vai funcionar essa sede em Vitória? Então, a gente está com projetos muito interessantes para Vitória, com esse empreendimento aí inovador. Só a infraestrutura dele já é diferenciada. E a gente entra com essa proposta também diferente para o público de Vitória. O que é? A gente quer ofertar lá esses cursos executivos, mas não só esses cursos para o público executivo, como a gente quer trazer novas parcerias a nível nacional e outras que a gente já tem, mas expandir as parcerias internacionais, que a gente tem aí parcerias com a Universidade da Noruega, da Alemanha, dos Estados Unidos. Então a gente quer ampliar essas parcerias para ofertar algo diferenciado para a população, não só de Vitória, como da Grande Vitória. Rafael, além dessa conexão com universidades do mundo inteiro, a UVV Highline, esse prédio, essa nova sede na enseada do Suá em Vitória, vai ter também um espaço para startups, né, para academia, para a universidade se conectar com o mercado e com a inovação. Como é que a UVV enxerga inovação e tecnologia? Então, no começo da nossa conversa eu falei que a gente é uma empresa, uma universidade inovadora e ao mesmo tempo tradicional. Então a gente tenta mesclar essas duas características, uma delas voltada para a inovação, que nós temos há algum tempo a maior feira de inovação do Espírito Santo acontecendo aqui durante uma semana, os alunos desenvolvem uma série de projetos e começamos com uma aproximação muito forte com o mercado produtivo. Então o que a gente quer com esse hub de inovação lá no prédio do Highline? É unir os alunos, startups que podem ser não só da UVV, mas também do mercado capixaba e com o mercado produtivo. Então a gente quer ter esse ambiente inovador para que a gente consiga fazer com que o Espírito Santo figure cada vez mais como um local focado para tecnologia e para inovação. Rafael, durante a pandemia vocês fizeram uma série de investimentos em tecnologia, infraestrutura de tecnologia aqui no campus, para possibilitar que os alunos tivessem aulas à distância, né? Inclusive, esses investimentos chamaram a atenção de pessoas aqui de fora do estado. A gente já vinha fazendo um planejamento sobre esse retorno presencial, que tínhamos muita vontade de conseguir atender quem quisesse ficar em casa e quem quisesse vir presencialmente. Então o que a gente fez? Nós começamos a ver possibilidades de conseguir fazer de forma simultânea a aula presencial e a aula para quem está em distanciamento social. O que a gente fez? Instalou câmeras em todos os nossos espaços, não só práticos como teóricos. Tá? Investimos um novo sistema para dar a possibilidade dos alunos estarem em casa, tendo a mesma aula que as pessoas que estão aqui presencialmente e com a mesma qualidade. Essa que é a grande questão. Sim. Então, com essa nova tecnologia, a gente ficou surpreso porque começou a ser divulgado em alguns meios de comunicação e instituições muito grandes de fora do Espírito Santo começaram a vir aqui para aprender o que a gente tinha feito. Então, assim, isso vai do nosso DNA, que é inovador, então a gente também saiu na frente com essa nova tecnologia. E não só isso, como teremos o nosso vestibular também utilizando essas novas tecnologias, como
Nosso vestibular vão ter 3 opções. A pessoa vai poder fazer a prova presencialmente, com distanciamento. Ela vai poder fazer a prova telepresencialmente, ou seja, usando essa tecnologia nova. E a gente tem a terceira opção, que é o que a gente chama de VestGame. Nós montamos também um vestibular em forma de game, que a pessoa vai ganhando bonificação de acordo com o que ela vai passando de fase. Outra iniciativa de destaque da UVV é a UVV On, que busca disseminar a qualidade do ensino da instituição para além da Grande Vitória. Por isso, viemos aqui no Shopping Boulevard, em Vila Velha, na sede da UVV On, conversar com Celso Guerra, diretor da unidade. Qual é a estratégia da UVV On dentro da rede UVV? A UVV On é o braço digital da Universidade de Vila Velha. A universidade que há 44 anos forma grandes profissionais que estão atuando hoje em empresas no Brasil, fora do Brasil, em grandes instituições. Foi uma evolução natural da modelagem presencial, né, que é o ensino tradicional, mas guardando as mesmas características da nave-mãe, né? Então a UVV-On ela traz, na sua proposta, seja de metodologia, perfil de professores, conteúdos, produto, enfim, ela traz a excelência como referência, né? Sempre buscando referência. Nós temos um quadro com 85 professores de mestres e doutores que, através da nossa plataforma digital, que é aperfeiçoada diariamente, conteúdos que são agregados diariamente, né? Conseguem traduzir uma proposta de ensino que reflete aquilo que a UVV sempre trouxe e que faz dela hoje uma instituição reconhecida não só pelo mercado de trabalho, que é extremamente importante, mas também pelo Ministério de Educação e também por instituições internacionais, como Times Higher Education, que é um ranking internacional. A UVV tem o privilégio de ser uma das poucas instituições do Brasil reconhecida nesse ranking pela sua excelência, pela qualidade do ensino que entrega. Para ter o ensino à distância numa cidade, você precisa também ter um polo físico. Como funciona isso e quantos polos vocês têm hoje aqui no Espírito Santo? Hoje a UVV tem 7 polos, né? Nós temos o polo aqui em Vila Velha, que é onde estamos nesse momento, que é a nossa sede. Aliás, é uma sede extremamente bem estruturada, mas nós também temos alguns superpolos, e a gente chama de superpolos porque eles estão estruturados para receber, inclusive, ensino presencial, quando é necessário, mas esses 7 polos, eles recebem hoje 17 cursos de graduação, 4 cursos de pós-graduação, e em Vila Velha, nós temos 11 cursos semipresenciais. São cursos que a pessoa faz parte, o aluno faz parte dele a partir de onde estiver, desde que acesse um computador ou internet, e parte dele em aulas periódicas, que podem ser semanais ou eventualmente até outra periodicidade. Mas não é aquele ensino de todo dia e a escola, que é uma solução, eu acredito, até bastante interessante e tendência de futuro. Você estava me contando que para você ter um polo de ensino à distância em uma cidade, ou seja, para ofertar esse serviço em uma cidade, você também precisa ter um polo físico, né? Quantos polos físicos são hoje no Espírito Santo ao todo? Então, hoje nós temos esse polo aqui de Vila Velha, que é o principal, temos Serra, Vitória, Aracruz, Linhares, São Mateus, Colatina e Nova Venécia. Então são 8 polos. 8 polos. E até o final do ano vamos ter aí mais uns 2 ou 3 para complementar essa lista. Você estava me falando aqui sobre os diferenciais da UVV-On, que é justamente conectar a plataforma de ensino à distância com uma universidade física tradicional que todos conhecem. Como funciona isso? Então, partindo do princípio que a gente busca excelência em tudo que a gente faz, nós hoje temos 4 pilares principais, vamos dizer, que dão impulsionamento a essa proposta, né, do UVV-On. O primeiro deles é professores. Os professores que constroem o UVV-On todos os dias são os mesmos professores que estão nas salas de aula, dando aula. Portanto, o aluno do EAD ele vai acessar os mesmos professores que o presencial acessa. Bacana. Segundo, é que nós temos uma metodologia desenvolvida internamente por uma equipe muito qualificada também, que produz um conteúdo também com esses professores de extrema qualidade, o que garante que a gente vai ter, nesta plataforma, que é o 4º pilar ofertado para os alunos, um conjunto muito bem fechado do ponto de vista de qualidade, de consistência e de transferência dessa proposta da UVV, de formar profissionais diferenciados, orientados para o futuro, orientados para o mercado de trabalho, que certamente vão encontrar seu lugar ao sol
como muitos grandes empresários, grandes executivos de empresas, de instituições que são egressos aqui dessa instituição. Com pensamento global, a UVV pretende expandir para além de Vitória também para o exterior. Heráclito, fala para a gente sobre os planos de expansão internacional da universidade. Internacionalmente, a gente já vem fazendo um trabalho de muito tempo, né? Nós temos parcerias com outras instituições de fora. Por exemplo, nós damos na Espanha um curso já em parceria com a Universidade de Girona, né? Mas a gente pretende entrar através de Portugal, porque a cultura é muito próxima à nossa e a gente acredita, né? A própria tradição do ensino acadêmico em Portugal, ele também permite isso. Você vê a Universidade de Coimbra, uma das maiores e melhores do mundo. Então a nossa intenção é começar por Portugal. Nacionalmente, a gente desenvolveu um produto que ele é um produto inovador. Então a gente tem condições de disputar qualquer mercado com os outros players nacionalmente em qualquer estado. Mas inicialmente a nossa ideia são os estados circunvizinhos. No próximo bloco, um panorama de mercado e da economia com o economista-chefe da Apex Partners e pesquisador do Banco Central Americano, Arilton Teixeira. Fica ligado, o Mundo Business volta já. Estamos de volta em Mundo Business, agora com o economista-chefe da Apex Partners, Arilton Teixeira. Esse quadro é o Panorama de Mercado, onde a gente vai falar sobre economia e política e sobre como a política influencia no mercado e no mundo dos negócios. Arilton, primeiro sobre política, né? O que está acontecendo em Brasília agora, essa confusão? Quer dizer, o Brasil, diferente dos Estados Unidos, que conseguiu, do ponto de vista, pelo menos da Bolsa, quando a gente olha para a Bolsa americana versus a Bolsa brasileira, a Bolsa americana ela recuperou muito rápido aos patamares antes da crise do Covid. Já no Brasil foi diferente. A gente tivemos algumas questões que atrapalharam essa nossa retomada depois do auge da crise do Covid ali em março, abril desse ano. Que razões são essas que fazem com que o Brasil esteja alguns passos atrás dos países desenvolvidos? Tá bom, Ricardo. Primeiro quero agradecer aí o convite, é sempre um prazer conversar com você. Vamos lá. Alguns episódios que ocorreram desde março. Março foi aquele pânico, né? Foi o ápice aí, quando a Bolsa despencou, saiu de 120 mil pontos, chegou a 60 mil pontos. Por que nós diferenciamos aí em relação aos Estados Unidos? A primeira coisa, é um país emergente que nós somos, então ele tende a ter mais instabilidade. E de fato nós tivemos. Várias vezes, começa com algumas disputas entre Bolsonaro e governadores, Supremo, quem manda, quem não manda. Decidido isso, sai o Moro. Moro saiu e fez acusações aí contra o governo Bolsonaro que ele estaria usando, fazendo uso político aí de algumas instituições para as quais ele não tem direito de fazer, né? Em particular, aí no caso, foi a Polícia Federal. Levantou essa possibilidade naquele momento, inclusive, de fazer um impeachment do governo, os mais radicais. Isso sempre traz muita incerteza, muita instabilidade. Então você junta uma economia que estava caindo porque estava fechada, a mando dos governos, e você junta uma economia aí, você junta instituições que estão balançando devido às crises. Então essas duas coisas fizeram que a gente voltasse e não tivesse a recuperação com os americanos. Os americanos, obviamente, são mais estáveis, as instituições elas têm mais credibilidade e isso é muito importante. O Banco Central lá jogou moeda no mercado, injetaram, imprimiu dinheiro. Tal do QE aí, o famoso quantitative easing, que aqui fica conhecido como flexibilidade quantitativa, julgar moeda, fazer bolsa de liquidez para que isso vaze para a economia toda e deu certo. Quando você imprime dinheiro, quais são os efeitos disso, quando você joga moeda no mercado? Olha, a primeira coisa, os juros caem. Quando os juros caem, você já começa a ter efeito sobre vários componentes, né? Compras a prazo, investimentos, e mesmo investimento aí você pensa em termos de estoque da sua empresa, tem expansão da sua empresa, você pode começar a pensar, obviamente nesse momento você não vê ninguém pensando nisso, mas você começa a ver também movimento dentro do mercado financeiro,
Pô, eu tenho meu dinheiro aplicado em título público, renda fixa, aí os juros caiu, estou ganhando muito pouco, então eu vou tomar mais risco. Então, você tem uma variedade aí de efeitos sobre a economia, que é o que é buscado pelo Banco Central. O Banco Central quer exatamente isso. Lá funcionou, aqui funcionou um pouco, mas nós tivemos essas interrupções. Então, basicamente foram questões políticas internas aqui do Brasil relacionadas ao presidente Bolsonaro que fizeram com que o país ficasse um pouco atrasado do ponto de vista econômico nessa saída, nessa retomada da crise do Covid. Vamos ser um pouco melhor. Na verdade, a recuperação da economia está muito boa, tá certo? Você tem aí o setor do varejo indo muito bem, em particular por causa de uma das políticas do governo, que é o Corona Voucher aí, que é R$600 que o governo está pagando ao brasileiro aí, pagou até esse mês, até o mês passado, e agora vai ficar de R$300 até dezembro, onde ele deve ser extinto, né? Esse aí deu uma impulsão muito forte no setor de comércio, tá? Então, isso aí nós tivemos boa recuperação na economia. Se você olhar os dados, a economia como um todo vai muito bem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro está recuperando. O setor de serviços, nem tanto, né? O setor de serviços ele tem muito pequeno e média empresa, essas empresas têm mais dificuldade de ter acesso a crédito. Infelizmente, as políticas, por exemplo, de redução dos juros não têm muito impacto nesse setor, que eles não conseguem. Os bancos brasileiros, dada a concentração, eles não têm nenhum incentivo em tomar risco e emprestar. Então você pega um setor, primeiro, que está fechado. Tá? Segundo, é um setor que demorou mais para reabrir porque ele tem muito contato entre as pessoas. E finalmente, terceiro, os juros não chegam lá. E aí você tem o problema. O setor de serviços, a despeito de algumas áreas como o varejo estarem muito bem, ele tem uma recuperação mais lenta. Uma das críticas que eu venho fazendo desde março era exatamente as limitações da política monetária aqui dentro do Brasil. O que significa isso? Quando você vai nos Estados Unidos, você pega lá, você tem mais de 10 mil bancos dentro dos Estados Unidos. Política monetária é essa questão de abaixar juros, basicamente. Isso, política monetária simplesmente é o seguinte, o Banco Central ele quer reduzir os juros. A ideia é exatamente o que você falou. Para quê? Para que as famílias possam contratar empréstimos a juros bem mais baixos, para que elas possam fazer aí, consumir ou trocar bens duráveis, compra de bens duráveis, que na economia é chamado de investimento também. Tá? Para o quê? Qual o objetivo? É fazer com que a demanda puxe a economia. Tá certo? Por que nós tivemos limitações? O sistema bancário brasileiro ele é extremamente concentrado, ele vem se concentrando desde o fim da inflação, do período hiperinflacionário. Hoje nós temos um problema, nós temos aí 5 bancos, ou 4, dependendo do critério que você usar, que dominam o setor inteiro. Então veja bem, nos Estados Unidos você tem 10 mil bancos, aqui você tem 4. 2 públicos, 2 privados, 2 gigantes. Então domina a economia toda. Agora, isso faz com que, basicamente, esses bancos não tenham incentivo de abaixar os juros, por exemplo. Isso, eles não têm incentivo a emprestar. Veja só, os americanos, o banco quer emprestar no momento de incerteza igual o Covid, a pandemia em março? Claro que eles não querem. Por que eles emprestam? É muito simples. Eu chego no meu banco e falo, eu preciso do empréstimo. Ele diz, não vou te emprestar. Eu olho ao redor, tenho milhares de bancos. Eu vou bater na porta de um por um, até que alguém me empresta. Ora, ciente disso, o que o banco tem que fazer? Ora, eu fico com medo de perder o cliente, o que ele faz? Ora, eu tenho um cliente, eu conheço esse cliente, eu vou emprestar para ele. Tá certo? Brasil, você bate no seu banco, pede um empréstimo, ele não vai te emprestar e ele não quer te emprestar e fala, procura do banco. Só que esse outro banco não existe. Então existe uma limitação. Qual é a consequência que nós vivemos aqui? Tem um problema nos países emergentes, que é o seguinte, quando você reduz os juros, você afasta o investidor estrangeiro que quer ganhar aqui. E eu já indicava lá atrás, nós vamos ter problema de inflação. Aí as pessoas falam, pô, eu não entendo isso, é simples. Veja só, vamos imaginar que você produz café, tá aqui. O café não aumentou o custo de produção dele, não, mas o preço dele, $1, primeiro caiu na pandemia, depois subiu. Aí eu olho e falo o seguinte, se eu vender lá para fora, quando eu transformar aquele dólar em real, eu vou ganhar 40% a mais. O que eu faço? Eu não vendo aqui para dentro mais, eu exporto tudo. A menos que o preço aqui faça o quê? Iguale-se ao preço lá fora, ou seja, o preço aqui dentro sobe. Isso não é ruim, não estou criticando ninguém, é assim mesmo que funciona. Isso não é problema do produtor e não tem que se criticar o produtor. Tem que se criticar a autoridade monetária que deveria ter prestado atenção. É o Banco Central, a autoridade monetária. O Banco Central. E aí ele jogou esse juro lá para baixo, o dólar disparou. Tem muito tempo... Então o que aconteceu na prática foi que as empresas que vendiam antes aqui para o mercado interno, com o dólar muito caro, preferiram exportar. Exportar mais. Então vamos lá. Qual é o impacto disso aqui para o Brasil? Vamos lá. No mercado doméstico. Essa é a primeira... Olha, aí eu vou dar um exemplo tradicional que todo mundo fala hoje aí.
Dá um pacote de arroz para um pobre que ele vai ficar feliz na vida. Porque o arroz ficou coisa agora de gente rico. Né? Comer arroz de tão caro que ele ficou. Por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque o dólar está muito caro. O que está acontecendo com o preço do arroz? É o dólar, então? É o seguinte, olha, para que eu vou vender arroz aqui dentro? Por que eu não vou vender arroz lá para fora? O preço dele é fixado lá fora. Isso aí é o que a gente chama de commodity. O preço é fixado no mercado lá fora, em dólar. Vamos imaginar assim, custava $1 o quilo do arroz. Tá? Vamos imaginar que custava $1. Aí quando eu trazia ele aqui para dentro, ele custava R$4. Tá certo? Quando eu transformo o dólar em real, é R$4. Agora ele custava $1, agora ele continua custando $1, só quando eu trago ele aqui para dentro, ele custa quanto? R$5,55. Ou seja, isso é transferido aqui dentro. Isso acontece com alimento. Vou falar mais. A perversão dessa política é mais. Alimento, quem precisa, quem tem dificuldade em fechar seu orçamento, as famílias pobres. Medicamento, muito importado. Então você vai afetando essa política, ela tem impactos nas pessoas mais pobres. E lá no Mundo Business que a gente está escrevendo, desde março eu estou dizendo isso, vai estourar e vai estourar nas costas dos mais pobres. Qual o impacto na prática dessa questão, da inflação passar da meta, do Banco Central não subir ou subir os juros e do dólar perder o controle? Quais são os impactos? Olha, é instabilidade, como já vimos. Quem lembra aí do governo Dilma, o governo Dilma ele errou exatamente aí. Em agosto de 2011, o Banco Central fez o seguinte, a inflação subiu e o Banco Central reduziu a taxa de juros. Na época todo mundo começou a discutir e ele disse, não, vai cair. Vai cair o quê? A inflação vai cair. A inflação nunca caiu e o Banco Central continuou reduzindo juros. No final nós vimos o que deu, a inflação estava em 2 dígitos e tudo. Aí você fala, qual o impacto para a população? O pior de tudo isso, sabe o que é? É porque são as pessoas de mais baixa renda que mais sofrem com isso. Porque essa inflação, particularmente da forma como ela está começando hoje, ela está começando exatamente no setor de commodity, ou seja, alimento, medicamento. Tá? Isso aí afeta o bolso das pessoas, tá? Em particular a população pobre. Quem mais gasta, qual a proporção? Assim, se você pensar assim, o pessoal de baixa renda, ele gasta quase toda a renda dele com alimentação. Sim. As pessoas de alta renda, não. Elas gastam 1, 2, 3% da renda deles com isso. Então, ou seja, o impacto para essas pessoas é muito pouco. Mas para o indivíduo que a renda dele toda é gasta com alimentação, é um sofrimento muito grande. Se você somar isso, alimentação, se você somar isso, remédios, tá? Você está vendo o que está acontecendo. Eu volto lá. Já deu errado, gente? Não. Pode vir a convergir? Pode. Convergir dá errado. Convergir a inflação para a meta dela. Tá. Não dá errado, dá certo. Tá. Ou seja, ela parar de subir. Pode. Só que eu volto ao ponto que é a crítica fundamental. O Banco Central nunca deveria ter tomado esse risco. De abaixar muito os juros. Abaixar os juros. Aí você vai falar, mas não tem que incentivar a economia? Aí eu volto. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, talvez valesse a pena. Porque os juros baixos lá chegam na economia como um todo. Aqui não chegou. Quem está ganhando com os juros baixos aqui hoje? Então vamos lá, você falou, os juros baixos para as famílias? Não baixa. Vai lá no Banco Central e olha lá. Recursos livres, taxa de juros... Que é o crédito na ponta para quem vai tomar dinheiro emprestado. Para as famílias, 35% ao ano, cara. A Selic não está a 2%? O Brasil é um país com taxas de juros muito altas. Gigantes. Né? Então é o seguinte, é tomar um risco, quem que se beneficiou com isso? Vamos lá. Bom, o Espírito Santo tem várias empresas que se beneficiaram, tá certo? Vamos lá, primeiro, as exportadoras estão ganhando muito dinheiro. Todas elas. Sim. Tá certo? As grandes empresas também, porque elas conseguem pegar dinheiro baixo. Esse juros para a grande empresa, ele realmente caiu. Tá certo? Então a grande empresa, o exportador, e quem mais? O mercado financeiro. Por quê? Ora, o mercado financeiro está atraindo aí cada vez mais gente, porque com juros muito baixos. Para a bolsa, né? Para a bolsa, para a renda variável em geral. Tá certo? Para quem está assistindo a gente agora e vai começar a investir, qual seria a dica? Olha, a primeira coisa, não tente fazer isso por você próprio. É a primeira dica. Se você nunca fez, tá? Procure alguém para te auxiliar na tomada de decisão. Segundo, tem que ter algumas coisas que você tem que prestar atenção. Primeiro, quanto tempo você pode deixar esse dinheiro parar investido? Você vai precisar dele muito rapidamente ou não? No curto prazo ou não? O que é curto prazo? Se eu precisar desse dinheiro daqui a 1 ano, 6 meses, vale a pena? Vamos pensar esse ano, gente. Se você tivesse investido no ano passado para sacar ele em julho, você tinha levado ferro. Tá certo? Porque o mercado fez o colapso, o pânico. Então você, quando pensa em mercado financeiro, você tem que tomar muitas decisões. Depende da sua idade,
do risco que você pode tomar, da sua renda, da quantidade de recursos que você tem. Se você é muito pobre, jogar todo o seu recurso numa renda variável que tem risco mais elevado... Renda variável são ações, né? Ações. Vamos botar ações. É a bolsa, né? Se você pega isso como renda variável, você tomar esse risco, não é digamos assim, recomendável. Tá certo? Então tem várias coisas que você tem que olhar. Então eu diria para você, primeira coisa, procura alguém para te ajudar. Tá certo? Tá? Profissionais que estão aí do mercado que podem fazer isso. Tá certo? Tá? Então eu acho que essa é a primeira coisa. Tome cuidado. Tem umas outras brincadeiras muito no mercado, né? As pessoas só contam quando dá certo. Quando elas perdem dinheiro, elas não contam. Então, todo mundo fica muito empolgado vendo isso. Ganhei tanto. Então, imaginando que o cara não está te contando mentira, ele está te omitindo. E às vezes que ele perdeu. Essa onda de traders agora, todo mundo ganha dinheiro rápido. Day trader, né? Ganha dinheiro rápido pelo dia, fica milionário. O que você pensa sobre isso? Olha, isso foi muito bom agora na recuperação. Depois que a bolsa caiu de 120 para 60, todo mundo entrou, claro, né? O preço está lá embaixo, vamos comprar que vai subir, não tinha outro lugar para ir. Entendeu? Então todo mundo vai ganhar dinheiro. O problema não é esse. O problema, você vai começar a ver é o seguinte: olha os últimos 2 meses, exatamente quando essa crise fiscal, essa desconfiança do governo Bolsonaro em relação a isso, em culpa do governo Bolsonaro, né, em particular dele e do ministro da Fazenda dele, né, com discussões cada vez, ou vamos ter mais imposto, né? O Guedes ele tem uma fixação com a tal da CPMF, tá certo? Nós podemos discutir isso aí se tiver mais tempo. Gente, a CPMF é aumentar custo de transação, é a última coisa que a gente quer. Veja só, olhem só a maravilha que é a desenvolvimento da tecnologia, esses celulares. A gente compra tudo, a gente paga tudo de casa. O que o Guedes quer fazer? Ele quer taxar você porque você está fazendo isso. Então o que ele quer te obrigar? A voltar a ir ao banco. Ou seja, perder toda a produtividade, o aumento de produtividade que essa tecnologia, que esse avanço tecnológico nos permite. É um contrassenso, tá certo? E outra coisa, taxar capital. Todo mundo acha, se o cara é bem sucedido, nós temos que punir ele, né? É uma inversão completa do mundo, né? Os bem-sucedidos cabem pagar pelos mal-sucedidos e pagar para todo mundo. Essa ideia, veja só, no Brasil, outra coisa que o Guedes está voltando aí, tem gerado muito confusão. Vamos voltar à tributação de dividendos. Outro dia, conversando com o advogado falou, no Brasil, dividendo lucro não é taxado. Eu falei, não, lucro é taxado. Dividendo não é. Perfeito. Porque depois que você distribuiu o dividendo, distribuiu o lucro, ele virou dividendo na mão desse cara, a empresa já pagou o imposto de renda, você não paga de novo. O Guedes quer que você pague de novo. Que governo é esse que você elegeu com a bandeira de liberal e, no fim das contas, quer aumentar imposto? A brincadeira com o Guedes já está muito grande, né? Assim, o mercado cada dia joga uma piada, né? O apelido dele era Posto Ipiranga, né? Já tem gente chamando ele de Imposto Ipiranga. Outro dia começaram a chamar ele de Paulo Manteiga Guedes, que em razão do mesmo ministro da dona Dilma, que levou a economia naquele desastrosa recessão aí de 2014, 2016. Todo mundo está impressionado com isso. E essa ideia, mais importante, né? Essa ideia dele de que ele vai taxar transação financeira. Então, o que ele quer fazer com isso? Ele quer obrigar as pessoas a voltarem a comprar e pagar em dinheiro. Tá? Vocês nem lembram disso, vocês mais jovens nem lembram. Antigamente a gente fazia isso. A melhor coisa que aconteceu foi exatamente o quê? Você está de sua casa, você compra e vende, você faz tudo na internet. Essa tecnologia aí, de TI aí, é fantástica. Sim. Gerou o quê? Um grande ganho de produtividade. Você está dentro da sua empresa, trabalhando, você não precisa sair de lá, você faz tudo, você paga, recebe, nada mais. E o Guedes quer taxar isso aí. E o Guedes quer taxar isso. Perfeito, Ailton. Muito obrigado pelo bate-papo. Um prazer. Espero que quando vocês quiserem, pode me chamar, é um prazer sempre conversar. Eu acho que o Brasil hoje precisa muito disso, né? As radicalizações recentes aí, a falta de diálogo da sociedade, não nos leva um bom caminho. Eu acho que é conversando assim que a gente pode melhorar nossas instituições e melhorar o país e acabar com essa pobreza e desigualdade que nós temos aqui. Mundo Business fica por aqui. No próximo domingo, às 10 horas da manhã e às 1h15 da madrugada, estaremos de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Nos acompanhe no Instagram, @RicardoFrizeira. Um abraço, um excelente domingo.